Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a nossa autoridade na área das finanças. E nós vamos ver a Bíblia na seguinte passagem, Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler inicialmente o versículo 1 e depois do 26 ao 30. Assim diz a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Meu irmão e minha irmã, você sabe que o diabo, ele pode dirigir, por exemplo, uma casa noturna, e ele e os seus seguidores não se importarão em gastar milhões e milhões de reais com letreiros luminosos, com propaganda, com tudo aquilo que for necessário para divulgar o local. Mas, quando alguém coloca um anúncio modesto de uma igreja em algum lugar, há pessoas que se opõem a isso. Sabe por quê? Porque o diabo a cegou. Deus criou os céus, a terra e toda a sua plenitude para Adão. A prata e o ouro não estão na terra para o diabo e os seus seguidores. Quando Deus criou Adão, em certo sentido, ele passou a ser o Deus desse mundo, porque Deus entregou tudo em suas mãos. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, está escrito que Satanás é o Deus desse século. Se Satanás não era o Deus desse século desde o início, como isso aconteceu? Você sabe? Porque Adão, ele foi um traidor e entregou o mundo a Satanás. Adão não tinha o direito moral de desobedecer a Deus e entregou o mundo a Satanás, mas tinha o direito legal para isso. Sabemos que Adão entregou o domínio nas mãos do diabo, porque esse disse a Jesus, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas capítulo 4, versículos 6 e 7. Embora saibamos que Jesus é Deus, devemos também nos lembrar de que na sua humanidade ele foi tentado. E eu digo a você, o dinheiro que você precisa está aqui na terra e não no céu. O que você necessitar, terá que reivindicar a Deus. A razão pela qual temos o direito de reivindicar que as nossas necessidades sejam atendidas é Jesus ter vindo à terra e derrotado Satanás, garantindo a nossa vitória total. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, ainda que nele tenhamos de viver. Devemos usar a autoridade dada por Deus para impor a derrota a Satanás e desfrutar as bênçãos que Deus nos deu em Cristo, inclusive a prosperidade financeira.
Em Colossenses 1, versículo 12, está escrito: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa herança nos pertence nesta vida. Observe que o versículo 13 de Colossenses 1 nos esclarece sobre a herança dos santos na luz, que o Pai deu como resultado da derrota de Satanás por Jesus. Ele, o Pai, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Note que a palavra assevera que ele nos tirou. Jesus não irá nos libertar. Sabe por quê? Porque ele já o fez. Em outras palavras, Deus nos transportou da autoridade ou domínio das trevas, isto é, do reino de Satanás para o reino do Filho do seu amor. E essa é a nossa herança. Veja, Colossenses 2, versículos 13 a 15 diz: e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, Cristo, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando, reduzindo a nada os principados e potestades, as forças inimigas de Satanás, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Nós somos aqueles que triunfaram pelo que Jesus fez. Ele não triunfou para si mesmo, não precisava disso. O que ele fez foi por mim, foi por você, foi por nós, por toda a humanidade. Ele se fez o nosso substituto, tomou o nosso lugar. E quando derrotou o inimigo, louvado seja Deus. Isso nos foi creditado a fim de que possamos derrotar o inimigo em nome de Jesus. Portanto, temos autoridade de ordenar a Satanás que tire as suas mãos daquilo que nos pertence, inclusive das nossas finanças. Jesus expôs publicamente ao desprezo os principados e potestades, isto é, ele os expôs diante dos três mundos, o celeste, o terreno e o infernal, triunfando sobre esses poderes pela cruz. A palavra de Deus diz que somos mais do que vencedores e que vencemos o mundo por meio de Jesus Cristo. A palavra garante que fomos redimidos da maldição da lei, da miséria, da enfermidade e da morte espiritual. A palavra de Deus também assegura que nos foi dada autoridade sobre o diabo, em nome de Jesus, e que podemos usar esta autoridade e reivindicar que as nossas necessidades financeiras sejam supridas. Então, aprenda a pensar e a falar de acordo com aquilo que a palavra diz. Você pode ter o que a palavra diz que você pode ter, e pode ser quem a palavra de Deus diz que você é, nascido de Deus. E os nascidos de Deus são vencedores. Você pode perguntar: se Satanás já foi vencido, por que eu estou tendo tantos problemas com ele? Por não conhecer essa verdade. A vitória do Senhor Jesus é a nossa vitória. Quando ele venceu o diabo e os seus demônios, reduzindo-os a nada, isso tudo foi feito a nosso favor. Então eu pergunto, por que então pessoas têm problemas com o diabo? Por causa da maneira errada de pensar. Não sabem que em Cristo elas venceram o diabo e os seus demônios. E por elas não saberem isso, não agem à altura. Porém, os cristãos têm autoridade sobre Satanás. Eles apenas precisam crer e exercitar essa autoridade em cada área da vida, inclusive na área financeira.
Há uma outra passagem bíblica que nos ajuda a pensar dessa forma. Na carta de 1 Coríntios 2, versículos 4 e 6, está escrito: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Jesus reduziu a zero o domínio dos demônios sobre nós. Eles não podem triunfar na área financeira das nossas vidas, nem em qualquer outra área. E uma vez que esses principados e potestades foram destronados, por que ainda controlariam o mundo? Porque o mundo não sabe que foram destronados, e não sabendo isso, não pode agir à altura. E esta é a razão porque Jesus foi ungido pelo Espírito, assim como nós, para pregar libertação. Mas o que significa pregar libertação? Significa pregar aos cativos: vocês estão livres. Jesus os libertou. Esses poderes foram reduzidos a nada. Você vai aceitar apenas pela fé o que Jesus já fez. A vitória de Cristo é a sua vitória. Não ore por dinheiro. Seja qual for a sua necessidade, reivindique-o em nome de Jesus. E diga: Satanás, tire as mãos do meu dinheiro. Espíritos ministradores, tragam o dinheiro necessário. Nós sabemos que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Ter fé em Deus e agir segundo a sua palavra sempre traz bons resultados. Para receber as bênçãos de Deus, há participação humana e participação de Deus. Lembre-se que em Isaías 1,19 está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Antes de você exercitar a sua fé, aplicando as suas finanças ou para qualquer uma das bênçãos de Deus, você deve desejar fazer a vontade de Deus e ser realmente obediente a Ele. Então, você deve pensar e crer de acordo com a palavra de Deus e agir à luz dessa palavra. E quando você o fizer, a sua fé trará a manifestação daquilo que Deus proveu para você em seu grande plano de redenção. Você crê nisso? Então vamos orar e clamar pela nossa necessidade, quer financeira, quer espiritual, quer na área da saúde, da família. Em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do inimigo, tanto na nossa área financeira, como na nossa área familiar, na nossa área conjugal, sentimental, enfim, em todas as áreas da nossa vida. E nós pedimos ao Senhor que envie os espíritos ministradores para que possam nos trazer tudo aquilo que nós necessitamos, porque nós cremos, Pai, na nossa vitória, porque o Senhor Jesus já a providenciou para nós, e pela fé nós já recebemos a nossa vitória, a nossa resposta, o nosso milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.